Alô estimadas, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso canal no YouTube, A Política em Tempo Real. E hoje nós vamos tratar nesse vídeo, é um tema de aula, na verdade, sobre a questão do liberalismo, que na verdade nós vamos apresentar aos nossos alunos do curso de Sociologia Licenciatura em Educação à Distância pela Universidade Federal de Santa Maria, e nós vamos apresentar, na verdade, um texto sobre o conceito do dicionário de política do Norberto Bobbio, que trata sobre o liberalismo, e também outras leituras que nós vamos tentar passar nesse vídeo, uma explicação geral, básica, princípios abrangentes sobre o que é o liberalismo em suas diferentes concepções. Então, a primeira ideia sobre o liberalismo, nós começamos a dizer que o liberalismo, a partir da leitura desse texto do Bobbio, do Dicionário de Política, há uma multiplicidade de entendimentos. Então, é um conceito plural e é um termo bastante genérico também e ambíguo, há diferentes entendimentos. A razão, diz o Bobbio, da inexistência de um certo consenso quanto a uma definição comum, quer entre os historiadores, quer entre também os estudiosos da política, é devida a uma tríplice ordem de motivos. E aqui o Norberto Bobbio apresenta, na verdade, três motivos. Primeiro, devido à história do próprio liberalismo, que encontra-se ligado à história da democracia. Há autores que concordam com esse argumento, outros não necessariamente. Segundo, o liberalismo ele se manifesta em diferentes países, em tempos históricos também diferentes, e segundo o grau de desenvolvimento de cada um desses países, daí ser difícil individualizar no plano sincrônico um momento liberal capaz de unificar essas histórias e capaz de explicar as certas particularidades do liberalismo em diferentes países. E por fim, o motivo é uma certa indefinição do próprio conceito a partir das referenciais históricos do termo liberalismo. Uns afirmam que ele vem da Revolução Gloriosa de 1688, pela primeira vez os liberais assume o controle político na Revolução Gloriosa e logo depois os reis absolutistas retornam, né? Então, 1688, 89, na Inglaterra, nós temos chamada a Revolução Gloriosa, o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, alguns argumentam que o liberalismo provém daí. Outros vão dizer que o liberalismo vai ser mais acentuado, mais clarificado, mais evidenciado a partir da Revolução Francesa em 1789. Então, uma definição quase que genérica do liberalismo, segundo o Norberto Bobbio, que é um fenômeno, sim, histórico, que se manifesta a partir da Idade Moderna, a partir do século XVII, XVIII, e que tem o seu baricentro, né, na Europa e mais especificamente a área mais atlântica. Embora tenha exercido notáveis influências, diz o Bobbio, nos países que sentiram a resistência, aliás, fortemente a hegemonia cultural europeia, que é ou norte-americana também, que é a América Latina, a Austrália e em parte também a Índia e também o Japão. Então há de se explicar que há diferentes formas de liberalismo em diferentes épocas. Nós podemos dizer que houve sim um liberalismo clássico do período do século XVII, XVIII. Nós também tivemos uma crise desse liberalismo a partir do crash da Bolsa de Valores de Nova York a partir de 1929, 1930. Nós temos uma mudança também de um liberalismo mais keynesiano a partir da Segunda Guerra Mundial, 1940 até os anos 70 do século passado, e uma reestruturação desse liberalismo a partir das ideias neoliberais. Então,
quando a gente fala de liberalismo, a gente tem que situar ele historicamente para pensar, explicar e dizer qual tipo de liberalismo nós estamos falando. Mas, em tese, a gente pode dizer que o liberalismo não deixa de ser uma ideia, um aspecto doutrinário das ideias do capitalismo. Surge consonantemente, juntamente com o capitalismo. São as ideias, na verdade, que fundamentam o capitalismo. É isso que nós vamos tentar explicar aqui. O adjetivo liberal pode ser usado para designar, por exemplo, um partido mais liberal, ou um Estado liberal, ou também um pensamento liberal, que nós vamos estudar. Vários autores defendem, na verdade, as ideias liberais. Então, há umas diferentes acepções da palavra liberal. Por exemplo, em países como a Inglaterra, a Alemanha, indicam um posicionamento mais de centro, você ser um liberal. Capaz de mediar entre o conservadorismo de um lado e também de outro lado um progressismo. Bom, quando a gente fala em liberal nos Estados Unidos, a gente está falando quase que o oposto, por exemplo, que aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ser liberal significa um certo radicalismo já de esquerda, um defensor agressivo dessas velhas e novas liberdades civis. Então, o sinônimo, quase nos Estados Unidos, ser um liberal, de ser um socialista ou também ser um social-democrata. Em outros países, como a Itália, indica que os que procuram manter essa livre iniciativa econômica e a propriedade particular, mais então de direita. Já no Brasil, quando a gente chama um partido liberal, a gente já diz que é mais conservador, é mais de direita, defende a propriedade privada, a livre iniciativa e a livre concorrência. Então, como nós podemos ver, há diferentes definições sobre o conceito de liberalismo, porque abrange tantas as possibilidades e tantas versões que torna até difícil a gente definir, apresentar uma definição clássica do liberalismo. Bom, se a gente for avaliar os fundamentos das ideias liberais, ou de onde surgiu o liberalismo, a gente vai perceber que está acentuado já no continente europeu, norte-americano também, e que está ligado a partir do século XVI, XVII até o século XVIII. Os fundamentos do liberalismo se encontram, por exemplo, já lá no Renascimento, né, que tem toda uma mudança de postura, de uma centralidade mais ligada ao indivíduo, à racionalidade, onde você tem uma mudança também na concepção mais medieval, que era o teocentrismo, a religião como centro, a igreja, mas para uma mudança mais já antropocêntrica e também mais racional e também o humano. O humanismo, principalmente italiano, representa uma nova forma de pensar, centralizada nas emoções, centralizada nas sensações, centralizada na imagem daquilo que é humano, que a própria ideia do renascimento significa a volta dessa visão, colocando greco-romana, colocando o homem como centro, né? Então, o liberalismo está ligado ao Renascimento, o liberalismo está ligado nos fundamentos da reforma religiosa, por exemplo, do século XVI, que é essa fragmentação da unidade da igreja, o pluralismo religioso que nós temos agora, a própria secularização, a liberdade de imprensa, o direito da liberdade intelectual, artística, também com uma liberdade de expressão, são fundamentos muito próximos das ideias originárias do liberalismo. O liberalismo também está ligado ao liberalismo como já filho do Estado moderno, como uma administração central, como um monopólio legítimo da força também. Por que não dizer que o liberalismo está ligado a essa revolução científica da modernidade, principalmente da ciência moderna, do mecanicismo, da astronomia de Copérnico, da física de Newton, de Kepler, tudo está enraizado.
e dizer também que o liberalismo ele tem seus fundamentos básicos no iluminismo do século XVIII. Quer dizer, todo o 1700 ele será, não é que seja uma escola filosófica, na verdade, que encontre as ideias liberais, é todo tipo de pensamento, na verdade, que vai fazer um racionalismo, uma substituição da religião pela razão, uma ordem e o classicismo pela razão, quer dizer, a substituição, em outras palavras, a fé exclusiva pela razão. Né? Por isso, iluminismo está na base do liberalismo. Também a Revolução Francesa. Então, os princípios básicos desse liberalismo clássico. Então, primeiramente é a liberdade. Então, a verdadeira liberdade, diz o Bobbio, consiste nessa possibilidade de situação de que o homem tem para escolher, né, manifestar e difundir os seus valores morais e políticos a fim de realizar a si próprio. Então, a liberdade é um princípio básico do liberalismo. Além disso, os indivíduos, mesmo sem estes condicionantes para serem livres, diz Bob, eles precisam, mediante um certo tipo de racionalidade, de conhecimento, dominar os seus instintos próprios e as suas paixões para ser verdadeiramente livres. Eu acho que uma frase muito conhecida que no nosso dia a dia, no senso comum, que explica bem a ideia do liberalismo é a seguinte: a minha liberdade, ou a liberdade de cada um, vai até onde permite a liberdade do outro. Quer dizer, tudo é possível fazer. Essa também é uma concepção de Montesquieu, né, o espírito das leis, que diz: tudo é possível fazer, eu sou livre para fazer aquilo que o Estado permite, aquilo que a lei permite fazer. Então, é possível fazer tudo, desde que você não ataque a propriedade privada do outro, a liberdade de expressão do outro, tudo é possível fazer. Outra manifestação importante do liberalismo, ele prega a individualidade, significa o nascimento do homem com direitos próprios, com direito à vida, à propriedade e à liberdade. Então, a individualidade, que claro que nós temos uma deturpação hoje, mais contemporânea, que dessa individualidade do indivíduo como individualismo, que é uma conotação pejorativa desse homem que busca apenas os seus interesses particulares em detrimento da ideia mais coletivista, em detrimento de uma ideia mais social. Surge o indivíduo singular com seus interesses e também suas carências. Sem individualismo, ou sem individualidade, não existe propriamente liberalismo. Bom, o liberalismo defende o império da lei também, a sociedade civil organizada, a tolerância, o Estado realmente é laico, não tem nenhum tipo de relação com a religião, e defesa da propriedade privada, que na verdade é a essência das ideias liberais capitalistas, e também a limitação do poder. Limitação do poder é quando existem os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, vivendo de uma forma autônoma. Isso já é uma prerrogativa de John Locke, que já fez a separação dos poderes, mas que na obra O Espírito das Leis, do Montesquieu, a gente vai ver mais evidentemente a separação dos poderes que existe entre Há uma tendência, diz o Montesquieu, que se alguém centralizar o poder, fazer leis, executar e julgar, há uma tendência muito forte ao autoritarismo, portanto não vai ter democracia se existir a centralização dos poderes na mão de um só. Temos também, é importante dizer, que há um liberalismo político que defende essas ideias, mas também há um liberalismo econômico, e aqui seria interessante, claro que não é nosso interesse agora,
mas ler a Riqueza das Nações, do Adam Smith e do David Ricardo, que defende também ideias que é muito forte e muito perceptível também nas ideias que nós vivenciamos hoje na nossa realidade, que eles defendem, na verdade, o laissez-faire. O laissez-faire nada mais é do que essa mão invisível do mercado atuando, né, e na economia e deixando o Estado apenas com a função de proteger os interesses do indivíduo e também proteger a propriedade privada. Então tem uma frase comum, muito ouvida também nas ideias liberais, que é a seguinte: laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Quer dizer, deixe passar, deixe fazer, que a economia se autorregula pela mão invisível do mercado. Em outras palavras, então, eles pregam o Estado mínimo, enxuto. Então, o governo não deve interferir nos interesses das empresas, muito pelo contrário, né? Deixa a livre iniciativa e deixa uma economia livre, muitas vezes desregulamentada, para que possam a economia se autorregular. Então, o Estado tem uma responsabilidade apenas pelos serviços mais essenciais de utilidade pública e o liberalismo econômico, claro, prega o lucro e a motivação do interesse próprio, livre iniciativa criadora, a lei da oferta e da procura e também livre concorrência. Importante dizer que as ideias liberais, elas advêm também das conquistas de revoluções que nós chamamos de revoluções liberais burguesas, como a Revolução Gloriosa em 1688 na Inglaterra, a Revolução nos Estados Unidos, 1776, e a Revolução Francesa, que na verdade nós temos aí a evolução da era dos direitos civis, políticos e sociais que advém dessas revoluções chamadas burguesas. Muito bem, eu acho que fica claro para nós, nesse aspecto, algumas ideias muito centrais do que significa as ideias liberais. Eu espero ter ajudado você a clarear essas ideias do que seja o liberalismo e como ela se coloca assim mais na nossa realidade. Então, com a leitura do conceito de liberalismo do Locke, fica ainda mais evidente essas ideias, tá bom? Então, por hoje era só nesse vídeo. Espero ter ajudado. Se você gostou, dê joinha, se inscreva em nosso canal, divulgue o nosso canal, nos ajude a divulgar o nosso canal para os vossos amigos nas vossas redes sociais. Até uma outra oportunidade, até logo mais. Abraço.